que você acha daquela pessoa que diz assim: eu sou a pessoa mais humilde na face da terra, não tem ninguém que seja mais humilde do que eu? Aí você já desconfia, né? O que é humildade? A gente vem trabalhando aqui nessa quaresma muitos temas, né? Este aqui é o dia 8 de 40 dias, um versículo por dia, e no dia de hoje a gente vai tocar exatamente o tema da humildade. O que é a humildade? Eu sou o Ricardo Braz, sou seu teólogo católico favorito para conversar sobre a Bíblia. Neste canal que está começando agora, a Bíblia para Católicos, a gente vai trazer muita coisa legal aqui sobre a Bíblia, desde uma perspectiva católica. Se você é novo aqui, primeira vez que você entrou, dá um like, se inscreve no canal. E se você gostar dessa reflexão, eu estou seguro que sim, você vai ficar aqui até no final, porque você sabe que é muito importante nessa quaresma entender o que é a humildade, em geral, né? O que é a humildade, uma coisa tão importante para nossas vidas, né? Alguma noção certamente você tem, e aqui você vai ver isso aqui desde uma perspectiva bíblica. A gente vai tratar esse tema a partir dessa passagem aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 2. A gente vai fazer aqui uma breve oração, eu vou ler e comentar o texto, né, que eu também entrego pelo grupo do WhatsApp, em PDF. Quem quiser entrar é só ver o link aqui na descrição, pode entrar lá no grupo do WhatsApp. Eu vou estar entregando nessa quaresma todos os materiais de cada dia para que você possa ler, meditar, fazer uma Lexio Divina, né? Então vamos começar aqui lendo e comentando essa reflexão sobre o que é a humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, dai-nos entendimento e sabedoria para acolher a palavra como Nossa Senhora, como a Virgem Maria, que conservava todas aquelas coisas, meditando-as no seu coração, que nós possamos também levá-la à prática nas nossas vidas com fé e caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios 4, versículo 2 diz assim: com toda a humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros por caridade. Palavra do Senhor. Vamos lá, vamos ler o comentário a esse versículo aqui, né? Começando da seguinte maneira: você já reparou que o apóstolo São Paulo, ao contar sua experiência de fragilidade na carta aos Romanos, deu um exemplo incrível de humildade? A gente comentou isso ontem, né? No vídeo, na reflexão sobre por que caímos. E São Paulo falava das suas próprias quedas na fé, né? E no caminho da fé, aquele homem velho que muitas vezes vence o homem novo dele, né? E ele foi muito humilde ali, né? Você já percebeu que ele foi incrivelmente humilde? Porque ele está falando a verdade que viveu. Não está apresentando a vida cristã como algo simples e fácil, não está escondendo seus defeitos e pecados, nem dizendo, siga Cristo e tudo vai dar muito certo. Ele está compartilhando o que realmente sente e passa, né? Gente, muita gente vendendo conversa para boi dormir aí, né? Tem muita gente por aí falando de um cristianismo muito fácil de viver. Não é fácil. Não é fácil, é luta espiritual até o final da nossa vida, né? Até depois de morrer, né? Até depois de ser enterrado. A gente tem que lutar sempre, né? A gente nasce lutando e a gente morre lutando espiritualmente, e a vida é luta. É isso. Quem não entendeu isso ainda não amadureceu no caminho da fé, ainda não entendeu como são as coisas. E São Paulo entende como as coisas são. Então ele não vai pintar de florzinhas e rosinhas. Claro que é um caminho lindo, um caminho cheio de consolação espiritual, mas é um caminho difícil. Então ele foi extremamente humilde ali, ele foi extremamente realista. Vou seguir lendo aqui, né? São Paulo é humilde porque sabe que sem humildade não dá para avançar nos caminhos de Deus. Pessoal, escutem bem isso. Sem humildade não dá para avançar nos caminhos de Deus. Por isso o Senhor também nos chama, como cristãos, a sermos humildes. Mas você sabe o que é humildade? Qual o seu conceito de humildade? Será que é um conceito que tem a ver com a revelação de Deus que a Bíblia nos traz? Então, olha só, escreve aí nos comentários, inicialmente, qual é o seu conceito de humildade. Né? Talvez depois de ver esse vídeo você possa escrever aí qual era o seu conceito e qual é o seu conceito agora. Né? O que você achava que é humildade e agora o que você acha que é humildade, né? Depois desse estudo aqui. Espero que esse estudo possa colaborar com essa compreensão.
Então vamos abrir a Bíblia em Efésios 4:2 para entender melhor o significado da humildade e por que ela é tão importante na nossa luta espiritual. Então eu já li a passagem lá no começo, né? Efésios 4:2. Mas antes, vamos, como eu dizia, né? A gente está nessa reflexão da Quaresma, faz já 8 dias, e a gente está fechando aqui nesse dia 8 todo um primeiro bloco de reflexões. Esse primeiro bloco, a gente vai chamar ele de o seguinte, né? Eu dei um nome aqui, deixa eu ver, caminho de conversão, né? Assim vai ser chamado esse primeiro bloco, caminho de conversão, porque a gente está baseando-se na quarta-feira de cinzas, quando a gente recebeu as cinzas e escutou aquela frase convertei-vos, né? Então é o caminho da conversão. Se você for perceber, todas essas 8 primeiras reflexões têm a ver com o caminho da conversão. Então vamos lá fazer um breve resumo das primeiras ideias dessa quaresma com a Bíblia. O início da Quaresma é marcado por um forte chamado à conversão. Nessas reflexões bíblicas, descobrimos que a conversão é uma mudança de mentalidade e comportamento. Vimos que ela nos leva a ter o reino de Deus entre nós, a fazer de Cristo o soberano das nossas vidas e a viver como homens novos. Converter-se significa deixar para trás o homem velho que vive nas trevas do pecado. Significa passar da nossa condição de homens terrenos, feitos de pó, para a condição de homens celestiais. Significa viver de acordo com o ideal que Deus tem para nós, a melhor versão de nós mesmos. Viver em Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que nos mostra o caminho e nos capacita, com sua graça, a viver uma vida nova. Portanto, a conversão é um processo constante de corrigir o rumo em direção a Cristo, né? Alguns por aí já fizeram uma comparação, né? Que na nossa vida cristã a gente tem que ir corrigindo o rumo. É tipo aqueles aplicativos agora que usa GPS, né? Quando você erra o caminho, Deus vai e ele recalcula, né? Ele corrige o rumo, mas ele sempre vai mandar você para aquele objetivo. Então a luta espiritual é isso, né? A gente tem que estar sempre olhando para a nossa meta. Percebemos que nossa experiência de conversão não é diferente da de São Paulo. Ele muitas vezes se sentia preso ao homem velho, sentia dificuldade de viver na graça. Refletimos sobre o cristianismo como uma corrida de longa distância, uma luta intensa, mas cheia de esperança, né? Então, na última reflexão, a gente até mencionou, né, um atleta nas Olimpíadas do Rio 2016, né, o Mo Farah, né, que ele caiu no começo da prova, né, a prova durava 10 quilômetros, mas logo no começo ele caiu, ele foi lá para trás, né, e ele teve que correr aquela prova toda, né, descontando o tempo perdido, certamente dolorido, né? E ele chegou em primeiro lugar, ganhou a medalha de ouro, né? Então, assim, é se levantar, né? Se você caiu, você tem que se levantar. Então, a gente tem visto isso, né? Que tem que ser realista, tem que ser muito realista. E o que diz São Paulo em Efésios 4:2? Para entrar no contexto, eu vou ler a partir do versículo 1, né? Se vocês perceberem, o próprio versículo 2, ele parece que é a continuação de uma frase. Essa frase começa no versículo 1. Diz assim: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros por caridade. Então aí está o contexto mais imediato da palavra que a gente está meditando hoje, né, que é humildade. Sabemos que ao escrever essa carta aos Efésios, São Paulo está prisioneiro pela causa do Senhor, ou seja, escreve do cárcere. Não sabemos ao certo se em Jerusalém, onde ele ficou preso, na verdade ele ficou preso um pouco em Jerusalém, depois ele foi para Cesareia Marítima, não sabemos se ele escreveu a carta aos Efésios a partir dali, ou se ele escreveu já em Roma, né, onde ele esteve preso em 2 ocasiões. Primeiro ele esteve preso numa cárcere domiciliar, né? Ele esteve em prisão domiciliar, né? E depois ele foi solto, depois ele foi preso novamente antes de morrer mártir. Então, em algum momento dessas prisões, o Paulo ele escreveu aos Efésios, né? Já nos últimos anos da vida dele. Muitos dizem que foi em Roma, mas não há evidências conclusivas disso. Qual é o contexto desse trecho? Já falamos um pouco sobre a carta aos Efésios em episódios anteriores. Aqui só quero lembrar que estamos na parte da carta na qual
o apóstolo mostra como o cristão deve se comportar. É uma exortação moral de São Paulo, que abarca grande parte do capítulo 4. Sabemos que o apóstolo não se preocupava apenas com a fé, com o que os efésios acreditavam. Ele se preocupava também com a vivência dessa fé. Por isso é uma mensagem moral que deve ser acolhida por toda a comunidade, porque todos foram chamados, todos receberam uma vocação e precisam viver de forma coerente com ela. Né? Isso que ele está dizendo aí, né? Que vivam de maneira coerente com a vocação a qual foram chamados. E eu quero destacar a expressão que aparece no versículo 2, com toda a humildade. Né? Como é que você vai viver essa vocação se você não é humilde? Então vamos lá. O que é a humildade? Né? Costuma-se dizer que as virtudes são tímidas. Elas se escondem e recuam assim que são notadas. Né? Existe esse pudor das virtudes. Né? Quem fica falando por aí que tem virtude, você já desconfia. Né? Você já fala, poxa, essa pessoa diz que tem essa virtude, mas realmente tem. Né? Quando a pessoa tem uma virtude, aquela virtude ela é discreta, ela se esconde. Né? A mais tímida de todas as virtudes, a que mais se esconde é a humildade. Então quem está falando por aí que é humilde, que tem não existe alma mais humilde que a minha, né? Gente, isso aí não é humildade, né? A humildade ela é ultra tímida. Sabe aquela adolescente, aquela menininha que, né, tipo bicho do mato? É a humildade, né? Embora seja ela a raiz de todas as outras virtudes, não pode existir virtude sem humildade. Ela é assim, sabe aquele ninho onde existe, ninho não sei, né, aquele lugar onde existe um inseto que ele é tipo a mãe, né, sei lá, a abelha rainha, né? Você não vê a abelha rainha está bem escondida, mas a abelha rainha ela é aquela que governa toda a colmeia. A humildade é como a abelha rainha, ela você não vê ela está lá dentro, né? Você vê outras abelhas, mas você não vê a abelha rainha, você não vê a humildade. Você não fala da humildade. A humildade ela está ali e sem ela não existe. Não existe nada mais na vida espiritual. É a base de tudo. E o que é a humildade? Vamos lá. O filósofo e sacerdote espanhol Jaime Balmes dizia que a humildade é a verdade. Pessoal, eu li muita coisa do Jaime Balmes, eu adoro esse sacerdote, ele era do século XIX e o pensamento dele é muito lúcido, né? E olha essa definição de humildade, né? Acho que é a definição mais simples que eu já encontrei na minha vida sobre humildade. A humildade é a verdade. Ponto. É a verdade sobre nós mesmos. É a verdade sobre como estou e quem sou. Sobre quais são meus pensamentos, minhas intenções, meus sentimentos, meus propósitos, sobre quais foram meus atos, minhas omissões. É a verdade. É a verdade nua e crua. Isso é a humildade. No plano religioso, a humildade é a virtude de quem toma consciência de si mesmo. Uma consciência que acontece em dois níveis. No nível de como Deus me vê, quer dizer, o olhar de Deus sobre mim, e no nível de como eu me vejo, o meu próprio olhar sobre mim. Como Deus me vê? Deus me olha com olhos de misericórdia. Por quê? Porque ele vê minha condição de homem terreno, de homem roikos, feito de pó. A gente falou muito sobre isso nessa etapa aqui da Quaresma. Deus sabe que eu vim do pó e ao pó eu tornarei. Como a gente meditou lá atrás em Gênesis 3,19. Deus sabe que a minha vida é mataiotis, vaidade, né? Aquela passagem do Eclesiastes, né? Que eu falei que eu vou falar em grego aqui para vocês lembrarem, né? Mataiotis, vaidade. Tudo é vaidade. Deus sabe isso. Deus, quando me vê, ele me vê pó. Ele me vê vão. Por isso Deus tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Ele enxerga a minha pobreza. Aqui vale a pena olhar no contexto literário de Efésios 4:2 para a origem da palavra humildade no idioma original. Em grego, humildade é tapeinofrosine. Tapeinofrosine, não é uma palavra estranha, né? Mas essa é a palavra que está ali na Bíblia, no original. Quando São Paulo escreveu, ele escreveu em grego, e ele escreveu tapeinofrosine. O que significa essa palavra estranha? Ela vem da união de duas palavras gregas. Tapino, que significa humilde, e aí a gente pode
Também recordar, né, que eu já mencionei aqui em vídeos anteriores a palavra em latim, né, que humildade vem de humus, né, humildade vem de humus, e humus é o pó, né, a terra, né, aquela terra no chão, né. Então é similar ao grego, né, tapino, que vem daí também, e froneo. Froneo significa um sentimento, uma opinião, né. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma ideia sobre aquilo, né. Então tapeinofrosine é a consciência, ou sentimento, ou opinião que alguém tem da sua própria pobreza, da sua própria insuficiência. Então eu sou consciente da minha pobreza, dos meus limites, né, da minha insuficiência. Embora a pobreza em grego seja torros e não tapino, no hebraico as duas ideias têm uma raiz comum. Né? E a gente tem que pensar que, embora o Paulo escreva em grego, ele tem uma cabeça de hebreu. Então ele pensa como hebreu. Né? Então na cabeça do Paulo, no hebreu do Paulo, ele tem a palavra ani, que significa pobre, e humilde é tsanua, né? Aqui eu não vou entrar no hebraico, né? Mas a gente tem que entender que o hebraico tem, os idiomas costumam ter raízes, né? Letras que são as raízes da palavra. E no caso aqui a gente tem essa raiz relacionada com a letra N, né? Ani e tsanua, né? Então significa pobreza e humildade, é praticamente a mesma raiz, né? É a mesma raiz no hebraico. Então, embora em grego sejam outras palavras diferentes, na cabeça do Paulo, né, ele pensa da seguinte maneira, vou fazer um resumo aqui, né? É o sentimento, a humildade, né? O sentimento, é a opinião, é aquela consciência da minha própria pobreza, né? Da minha própria insuficiência. A humildade é, portanto, essa consciência da própria insuficiência, da própria pobreza, para realizar todas as necessidades e ideais que temos. Consequentemente, a humildade abre a mente e o coração do cristão para Deus, para os outros, buscando a ajuda necessária para alcançar suas aspirações. Então vamos lá, se a pessoa acha assim, não, eu posso sozinho, né, comigo o suficiente, então a pessoa não busca ajuda. A pessoa acha que qualquer ajuda vai ser innecessária, vai só atrapalhar. Se a pessoa se acha autossuficiente, a pessoa não vai buscar Deus. Mas quando você entende que você não tem suficientes forças, que você é limitado, que você é pobre, então você busca ajuda. Você busca ajuda. Muitas vezes interpretamos humilhação como algo negativo, como um desprezo pela própria dignidade. Mas na Bíblia, quando alguém se humilha, está reconhecendo suas limitações, está sendo realista e andando na verdade sobre si mesmo. Tá certo? Então, humilhar-se em sentido bíblico é isso, é ser muito realista, né? É entender que eu sozinho não vou poder, né? Então a gente valoriza a humildade no sentido bíblico, correto? E aqui a gente vai entrando numa parte muito importante dessa reflexão de hoje, que eu intitulei aqui os dois movimentos da humildade. Né? Há dois movimentos no exercício da humildade. O primeiro é esse, tomar consciência das nossas limitações. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Humildade, geralmente a gente entende como isso, a verdade sobre as minhas próprias limitações, sobre a minha pobreza. Né? Devo entender que meus recursos são importantes, mas limitados. Portanto, não posso supervalorizá-los, não posso cair na idolatria de mim mesmo. A soberba é exatamente isso, viver achando que meus recursos bastam, que são suficientes para mim, é a ilusão de ser completamente autossuficiente. Então, o primeiro movimento é você entender que você é limitado. Né? O soberbo não entende qual é a sua origem e qual é o seu destino. O soberbo ignora ou esquece que ele é pó e ao pó voltará. Já estudamos como São Paulo usou a expressão pó do Gênesis 3,19 para falar do homem adâmico, para falar do homem terreno feito de pó, roikos, homem que se corrompe e que está submetido à vaidade, né, a mataiotes, ao homem velho. Muitas vezes São Paulo se sentia como esse homem velho. Esse é o primeiro movimento da humildade, reconhecer
a própria pobreza, a própria miséria. E isso geralmente é a maneira mais comum de a gente entender humildade, né? Saber que eu não sou lá, né, isso tudo, né? Agora algumas pessoas dirão, poxa, mas aí como é que fica a nossa autoestima, não é certo? Bom, gente, a nossa autoestima ela tem que ser dentro da realidade. Você não pode estimar uma coisa que não existe, né? A autoestima é a estima de mim mesmo, é certo? Mas entendendo que eu não posso ser autossuficiente no sentido espiritual, né, no sentido moral, eu preciso da ajuda de outros, da ajuda de Deus. Né? E então, senão é soberba, não é certo? Muito bem, então vamos a um segundo movimento. Um segundo movimento da humildade é o seguinte, né? Ela nos leva a buscar relacionamento com Deus e com os outros. Nos empurra a procurar quem possa nos complementar. Nos incentiva a criar laços com aqueles que podem nos ajudar a evitar o pecado e a nos levantar depois de pecar. Então, gente, quem é humilde tem amigos. Quem é humilde pede conselhos. Quem é humilde estuda. Quem é humilde, né, se informa, se questiona. Né? Quem é humilde busca ter relações com pessoas confiáveis que possam te ajudar, que possam te ajudar a evitar o pecado ou se levantar quando você cai. Né? Então, o humilde ele não está sozinho. Né? Uma pessoa sozinha, vamos ver aí, né? Geralmente tem alguma soberba no ambiente. Então, esses são os dois grandes movimentos da humildade. A consciência da própria pobreza e insuficiência, primeiro movimento, e a busca por relações que nos ajudem a superar essa pobreza, segundo movimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 19, vemos na parábola do filho pródigo esses dois movimentos. O filho pródigo entra em si, reconhece que está na miséria, admite que pecou, percebe a sua situação, como ele está, esse é o primeiro movimento, e na sequência ele sente o impulso de voltar à casa do pai como lugar onde encontrará ajuda, sente vontade de restaurar os laços que ele mesmo rompeu. Ele deseja viver novamente como filho, mesmo sabendo de sua indignidade. Né? Por isso que ele fala que ele não quer ser tratado como um filho, né? Mas sim como um empregado. Então ele vai buscar a casa do pai. É o segundo movimento. Humildade não é ter uma visão destrutiva de si mesmo, nem se desprezar. Né? Tem gente que pensa assim, a pessoa era muito humilde porque ela se destruía a si mesma. Não, isso não é humildade. Isso aí é masoquismo, né? Humildade não é masoquismo. Humildade não é isso. A verdadeira humildade não paralisa, não nos deixa postrados. Podemos ser humildes sem nos resignarmos. Às vezes as pessoas acham que humildade é resignação. Isso é uma ideia errada. Né? Uma ideia errada. Inclusive teve alguns filósofos aí no passado, né, que eles criticavam o cristianismo por ser a religião da resignação, né? Porque os cristãos eles se resignam, eles aceitam tudo que tem de ruim. Não é isso, né? Isso não é humildade. Longe de termos uma visão negativa de nós mesmos, desenvolvemos uma força interior que se apoia na certeza da fé. Então vamos falar agora dessa força interior, da grandeza dos humildes. A humildade nos enche de coragem para nos deixarmos ajudar por alguém. E isso nos faz amadurecer e crescer. Quando nos sentimos pobres, limitados, é aí que sentimos a necessidade de nos abrir a Deus e aos outros. Então, um pequeno comentário aqui, né? Talvez seja muito por isso que Jesus diz que para os ricos é difícil entrar no reino de Deus. Porque quem é rico, normalmente sente que pode tudo, né? Que não tem limite. Então a riqueza ela é ruim nesse sentido, né? Quando as pessoas acham que por ter recursos, por ter riquezas, podem ser autossuficientes. Então elas não buscam a ajuda, não? Elas não sentem necessidade de buscar ajuda, porque elas já não são pobres, né? Sentem que não tem limite. Né? Justamente por não nos acharmos todo-poderosos, mas sim necessitados, colocamos nossa confiança em Deus, nos colocamos sob sua proteção e colaboramos com Ele. Enquanto a soberba torna impossível
a ação da graça divina na alma, a humildade remove todos os obstáculos para que Deus atue em nós e obre em nós maravilhas. Essa foi a experiência da jovem e Virgem Maria de Nazaré. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então, assim, o soberbo, ele não vai deixar que Deus atue nele, né? E aí, nesse sentido, ai dos ricos, né? Ai dos que recebem aplausos, ai dos que, né, não sentem fome. Ai... Por quê? Porque eles acham que não precisam de ninguém. Mas o humilde, ele entende que ele não só precisa, mas como que ele entende que também as maravilhas que Deus pode obrar na sua vida. Correto? Assim como Maria, podemos ser humildes e experimentar a grandeza. A humildade está de mãos dadas, portanto, com a confiança e com a gratidão, com o sentimento de haver sido enriquecidos e fortalecidos. Foi com humildade que os profetas atuaram sem medo, confiando em Deus que lhes dizia: faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze. Jeremias 1,19, né? Profeta Jeremias. Gente, quem diz isso aí, né? Eu sou um muro de bronze, eu sou uma coluna de ferro, eu sou uma fortaleza. Poderia soar muito soberbo, né? Mas esse é o sentimento do Jeremias. Mas é um sentimento que brota nele por confiança em Deus, porque ele é fortalecido por Deus. Essa coragem, né, que ele experimenta, ela vem de Deus, né? É a grandeza dos humildes. Maria experimentava que Deus havia obrado nela grandes maravilhas, grandes obras. E isso não faz dela uma mulher soberba, porque ela diz: essas obras vêm de Deus. Foi a humildade que levou São Paulo a afirmar: quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. 2 de Coríntios 12, 10. O humilde se abre à fé em Deus porque confia que Ele age, que Ele faz maravilhas, que Ele transforma, que Ele supre, seja diretamente com sua graça, seja por meio de outras pessoas que Ele coloca ao nosso lado. Então, assim, quem vê em si mesmo, vê nas pessoas que estão ao seu lado, vê nas riquezas a graça de Deus, vê que Deus está obrando aquelas maravilhas na sua vida, você pode ser milionário, você pode ser uma pessoa muito rica e poderosa, mas você pode ser ao mesmo tempo muito humilde, né? Claro que para quem tem menos, esse sentimento de necessidade, de pobreza, ele é maior. Então aquele segundo movimento da humildade, ele é mais natural. O rico tem que fazer um pouco mais de esforço, né? Ele tem que fazer mais esforço para ser humilde, né? Mas ele pode também ser humilde. O homem humilde, por isso, é dócil à companhia de outros, é manso. Permite que outros o acompanhem, permite que os outros o acolham, desculpa. Permite que os outros o acolham, o consolem, o ajudem. Nesse sentido, o humilde tem coragem, tem a ousadia de mostrar sua vulnerabilidade aos outros, né? Então, assim, acho que talvez hoje uma das coisas que mais falta nas pessoas é essa coragem para se mostrar vulnerável, para mostrar o seu lado fraco, né? Para mostrar o seu lado que quer chorar, né? E falar: eu preciso de acolhida, eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda. E eu não sou o suficiente, né? Não sou autossuficiente, eu preciso de outros. E isso é humildade, né? A humildade é um caminho tão cristão. Jesus o traçou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram. Somente com a lógica da humildade podemos entender aquela máxima de Jesus: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E a gente poderia aqui trazer várias máximas de Jesus nesse sentido, né? Aquele que queira ser o primeiro entre vocês, que seja o último e o servidor de todos, né? O servo humilde, ele é o primeiro, né? Na hierarquia, né, de Deus. Então, essa é a lógica da humildade, né? Então é a lógica de Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O que aprendemos com isso? Que lição podemos tirar dessa reflexão, né? A humildade nos torna mais fortes, nos ajuda a viver com paciência,
a enfrentar o sofrimento de agora com esperança colocada no reino, na soberania de Cristo que está entre nós. E a Quaresma nos convida a crescermos na humildade, para crescermos na fé e na esperança. Ao crescer na humildade, crescemos no amor e fazemos a igreja crescer. Fazemos com que o reinado de Deus cresça, para que o seu amor seja tudo em todos. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que você tenha me acompanhado aqui até o final. E só te peço que você comente aqui, né? Qual era a sua visão de humildade, qual é a visão que você tem agora, né? Te ajudou essas primeiras 8 reflexões da Quaresma? Você vem acompanhando aí essas meditações? Dá uma forcinha pra gente aí, né? Dá também um like, compartilha para que isso aqui possa chegar a outras pessoas mais. E a gente vai seguir aqui até o dia 40 da nossa Quaresma desse ano, tá? Que Deus te abençoe. Nossa Senhora Aparecida te proteja, te guarde, te ilumine, né? E até o próximo vídeo.